pertinente o comentário de Clóvis aqui acerca de generosidade. Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Queridos, existem hoje missionários no campo, precisando de parceria, precisando de apoio. E nós temos esses recursos e muitas vezes nos omitimos. Aliás, fazendo pior, a própria igreja da qual nós fazemos parte, e muitas vezes a avareza toma conta do nosso coração, sabendo que em poucos anos nós estaremos debaixo do pó da terra, que nós não possamos levar o legado da mediocridade, da mesquinharia e do egoísmo diante do Senhor. Aqueles que nessa vida acharam que era esperteza ser avarentos e mesquinhos e rejeitaram a exortação bíblica da generosidade, serão eternamente pedintes. Eu lembro do jovem rico que, por amar as riquezas, perdeu a salvação e, obviamente, perdeu os bens que tinha, porque um dia a gente vai morrer mesmo. Todo ser humano tem limitação de tempo, ninguém tem tempo sobrando. Todo ser humano tem limitação de recursos. Pode ser Elon Musk, ele tem limitação, chega um teto para ele. E nós temos nosso prazo de validade. E aquele abestalhado lá perdeu a vida eterna, perdeu os recursos, porque caixão não tem gaveta, e hoje é um eterno pedinte. Então, que nós possamos ter a sabedoria bíblica, que Jesus Cristo disse: mais bem-aventurado dar do que receber. Então, que você use o seu recurso para a glória de Deus. É para a glória de Deus, não é para os homens, não. Que você diga assim: esse meu recurso eu vou usar para mostrar que Cristo é engrandecido com os meus recursos. Isso ajudando um missionário, enfim, ajudando pessoas aí fora também. Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, em Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12 ao versículo de número 17. Da última vez que nós expomos a carta de Coríntios, nós estudamos sobre: é legítimo um irmão dar a queixa do outro? É legítimo um irmão em Cristo levar o outro perante a justiça, ou dar queixa, ou entrar no processo contra o outro? Que era isso que estava acontecendo. E nós vimos aqui Paulo indignado diante da igreja de Corinto, pelo fato de que lá na igreja de Corinto o negócio estava tão punk, tão desmantelado, que os próprios irmãos já estavam levando uns aos outros perante o tribunal humano. Eu quero que vocês entendam que esse tribunal humano que Paulo se refere lá é a palavra bematos. A gente gosta de falar muito do bema, né? Era o bema, o lugar que se acertava as questões judiciais, tudo. Então, os irmãos de Corinto estavam levando os outros para o bematos, lá na Grécia. E Paulo diz assim: como é que vocês fazem um negócio desse? E Paulo fica chocado. E nós estudamos isso dos versículo 1, do capítulo 6, versículo 1, até o versículo de número 12. Até o versículo de número 12. Aliás, até o versículo de número 11. Só que hoje nós vamos estudar dos versos 12 até o 17. Por quê? Porque o assunto agora mudou. Paulo saiu dos 11 primeiros versos sobre a questão de botar outro irmão na justiça, e aí Paulo passa dos processos legais para o relaxamento sexual. E ele sai das contendas interpessoais que estavam ocorrendo lá em Coríntios, a ponto de dar queixa um do outro, para as paixões intrapessoais. Irmãos, nós temos aprendido bastante coisa com a igreja de Corinto.
Grandes coisas nós temos aprendido com essa igreja problemática. Por isso que o nome da nossa série é Uma Igreja Fora dos Trilhos. Como lidar com a comunidade problemática. Porque a igreja de Corinto, irmãos, pelo menos registrada no Novo Testamento, é a igreja mais problemática que tem. Você não vai encontrar... Outras igrejas tiveram problemas. Por exemplo, a igreja da Galácia, que é os Gálatas, eles tiveram um problema de Paulo deixar eles com uma doutrina bem sadia e os judaizantes começarem a misturar ali a questão da lei cerimonial, da lei, enfim, das questões judaicas, misturando lei e graça, e a salvação não só dava pela graça, e deu aquela confusão. Mas assim, era questões mais teológicas. A igreja de Corinto era questão de tudo, irmãos. De teológica, de comportamento, de moralidade, de acepção de pessoas, de orgulho, de soberba, de facção. Tudo que você... Rapaz, de incesto dentro dessa igreja. Então, trata-se de uma igreja, irmãos. Nós temos visto aqui uma igreja completamente engolida pela cultura. E nós estudamos aqui na introdução à carta aos Coríntios que a cidade de Corinto, irmãos, era uma cidade extremamente depravada. Rio de Janeiro, Salvador era fichinha perto dela. Uma cidade portuária, onde paravam vários marinheiros, e quando paravam naquela cidade, o que eles queriam era só beber e pegar as prostitutas que ali haviam, que desciam à noite, né, lá no templo que existia de Diana dos Efésios, onde existiam milhares de sacerdotisas, que inclusive um dos rituais de iniciação do culto era uma transada que dava com as sacerdotisas como meio de purificação. E essas sacerdotisas elas desciam à noite para a cidade de Corinto, para encontrar ali os marinheiros, os turistas que estavam chegando. Então a cidade de Corinto ela era tão depravada que se cunhou um termo que dizia assim, quando a pessoa iria beber todas, se depravar, orgias, revoadas, usando a linguagem de hoje em dia, dizia assim, vamos corintianizar. E quando a pessoa queria chamar a pessoa de devasso, de promíscuo, dizia assim, você é um coríntio. Então, o que é que acontece? Essa igreja que Deus... Veja como é que Deus alcança as pessoas nos lugares mais sombrios. Porque foi para esse lugar que o Espírito Santo enviou Paulo. E Paulo fica lá 1 ano e pouco, funda essa igreja, os coríntios se converteram, só que o que aconteceu? Essa cultura começou a invadir novamente a igreja. Ou seja, eles começaram a trazer as práticas e os costumes do velho homem. E o que nós aprendemos aqui nessa igreja de Corinto é que você estuda tanto a carta de Corinto quanto o contexto cultural, histórico, político lá. Nós aprendemos uma coisa, irmãos, que nós podemos ter acesso ao Evangelho, nós podemos crer no Evangelho, nós podemos entender quem é Cristo. E essa crença de vocês aprender tudo, Evangelho, quem é Cristo, tudo direitinho, e essa crença ela não ter desdobramentos para a sua vida prática, para a sua vida no cotidiano, para a sua vida no dia a dia. E nós podemos ver isso. Então, é possível alguém crer em Cristo e tal, mas isso aqui, existe um gap, um delay, que isso não consegue ter implicâncias, desdobramentos na nossa vida como pai, na nossa vida como marido, na nossa vida como funcionário. E isso é um problema sério, irmãos, porque o Evangelho ele tem de ter desdobramentos para todas as áreas da nossa vida. Desde a maneira como eu, como filho de Deus, educo os filhos, como trata a esposa, como a esposa trata o marido, a educação, a questão como se dá no seu trabalho no dia a dia, a questão da comunidade com as igrejas. Então, assim, é um problema que nós devemos refletir sobre a nossa vida também. Será que minha vida, de alguma forma ou de outra, ela tem desdobramento, a minha fé tem desdobramento do Evangelho em todas as facetas? E você vai perceber, por exemplo, que a igreja de Corinto, ela não tem entendido o Evangelho quando se tratava dos líderes. Elas tratavam os líderes como se fosse popstar. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro,
E você vai perceber que hoje também nas igrejas evangélicas há cultos à personalidade. Os próprios pastores são estrelas e muitos se colocam na posição como estrelas e outros não. O próprio público levanta-os como estrela. E também você vai ver o problema da carta de Paulo. Paulo sempre trazendo, tanto para as facções, tanto para a questão da sexualidade, da imoralidade, Paulo sempre traz a cruz para o centro. E aí, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam nesse texto, que diga-se de passagem, eu digo aqui porque eu sou cria daqui, acho que nós interpretamos errado esse texto, é que Paulo está tratando aqui, irmãos, de uma diatribe. O que é diatribe? Paulo já faz isso muito em Romanos. Ele começa a levantar um opositor, o interlocutor imaginário, que ele começa a debater com esse opositor imaginário. Por exemplo, quando chega lá em Romanos 3,10, ele começa a dizer assim: é Deus, porventura, somente dos judeus e não dos gentios? Aí, ali é um locutor imaginário, ele diz, dos gentios certamente. Aí, e ele começa a fazer um diálogo de perguntas e respostas. E esse método é um método chamado diatribes, que os grandes oradores faziam, e Paulo também fazia isso. Aqui em Corinto, irmãos, é a mesma coisa que Paulo vai fazer agora. Tem muitos crentes que acham que Paulo está dizendo assim, todas as coisas me são lícitas. Não é Paulo que está dizendo não, irmãos. Aqui é um positor imaginário. Esse todas as coisas me são lícitas era um jargão que os coríntios, a cidade de Corinto usava e que os crentes pegaram e que Paulo está combatendo. Como é que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, vai dizer todas as coisas são lícitas? E a pergunta é, o adultério é lícito, Paulo? Paulo não podia estar dizendo isso, irmãos. Então eu já vi muitos irmãos aqui da igreja, eu acredito que foi a parte da liderança passada que ensinou isso, disse assim, não, Paulo não disse todas as coisas são lícitas, neco de pitibiribas, Paulo nunca disse isso. Paulo está falando aqui de um termo que os coríntios diziam, irmãos, mas ele não dizia, como é que Paulo vai dizer que todas as coisas são lícitas? Matar é lícito? Não é, irmãos, então não é Paulo que está dizendo. Então vamos entender, eu não sei se, e vamos começar por aqui, a primeira coisa, o lema dos coríntios. Paulo vai começar a falar do lema dos coríntios, do jargão que ele dizia. Versos 12. E aí eu quero que você entenda que aqui é réplica e tréplica. É assim que está funcionando aqui o argumento do apóstolo Paulo. Antes de começar os versos 12, eu quero saber se alguma Bíblia de vocês traz entre aspas aqui. Eu sei que a NVI traz. Pronto, a sua traz, Natália, entre aspas. A NVI, a de Paulo também, ela já captou a ideia. Foi muito boa isso aí. Como eu estou com uma Bíblia nova que eu comprei há pouco tempo, então a NVI eu já aposentei lá, né? Só para quando estiver lá em casa. Mas o que é que acontece? A minha aqui não traz. Mas aquelas traduções que já trazem entre aspas, elas já começaram a captar a ideia. Que a aspas, você sabe que quando coloca uma frase em aspas, é o quê? É uma citação de quem? Sua? Não, de outra pessoa. Quando eu quero citar a frase de alguém, seja um trabalho do TCC, seja onde for, quando a frase está entre aspas, eu já entendo que a frase não é minha, é de alguém. Então, na verdade, Paulo começa dizendo aí, abre aspas, todas as coisas me são lícitas. Quem é que está dizendo? É Paulo? Não. A cidade de Corinto, o jargão dos coríntios é que diziam isso. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, Paulo está debatendo aqui, irmãos, com os libertinos da cidade de Corinto. Entenda bem, entenda isso bem. Tá? Réplica e tréplica. Réplica e tréplica. Então, aqui é um interlocutor imaginário, o método da diatribe que Paulo está usando para combater os libertinos dentro da igreja de Corinto. E Paulo começa dizendo assim os versos 12. Todas as coisas me são lícitas. Irmãos, abre aspas. Todas as coisas me são lícitas. Citação dos coríntios. O jargão dos coríntios. Aí Paulo vem com um contraponto. Mas, o quê? Nem todas as coisas me convêm. Abre aspas novamente. Os coríntios falam. Todas as coisas me são lícitas. Fecha aspas. Aí lá vem o contra-argumento de Paulo. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a premissa primeira é deles. Os coríntios eram assim, irmãos.
Paulo, não me oportune, e ninguém me oportune. Todas as coisas me são lícitas. Na cidade de Corinto, defendia-se uma liberdade total e irrestrita e incondicional. Então entenda bem que não é Paulo que está dizendo isso, eram os coríntios que diziam isso. E Paulo usa aqui um mas, um porém, isso porque para a sociedade e para a igreja de Corinto, todas as coisas eram lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Nas duas vezes, abra aspas, irmãos, para dizer, isso é uma coisa que os coríntios estão dizendo. Todas as coisas me são lícitas. Isso é o que os coríntios estão dizendo. E Paulo diz, mas nem todas as coisas me convêm. E depois, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Depois os coríntios dizem, abre aspas, versos 13, os alimentos são para o estômago. Aliás, os alimentos são para o estômago. Versos 13, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilar um contra o outro. Aí lá vem Paulo agora. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. E aí ele continua esse método de diatriba. O que Paulo responde? O corpo não é para a imoralidade sexual. E aí, irmão, nós temos aqui a fala dos libertinos, a fala de Paulo, a fala dos libertinos, a tréplica e réplica do apóstolo Paulo nessa diatribe. E nessa réplica, o apóstolo Paulo, e nós temos que entender mais ou menos essa lógica que foi pretendida pelo apóstolo Paulo, de ele está construindo uma espécie de debate. Portanto, a declaração dos versos 12 é uma declaração dos libertinos. Então, os libertinos falam, o que é que eles falam? Todas as coisas me são lícitas. Essa frase, irmãos, era o lema, era o slogan dos crentes de Corinto, era a bandeira que resumia a ética deles. E de onde vem essa frase? Essa frase vem da própria cultura de Corinto. Como eu falei no início, e vou falar mais uma vez e repito, a cultura de Corinto se cunhou o verbo corintianizar, e corintianizar significa se depravar mesmo, com força. Promiscuidade, bebedeiras, violências, glutonarias e toda sorte de devassidão. Então a cultura grega, irmãos, ela, por causa do dualismo platônico, porque Platão, como é que ele estabeleceu a ideia dele? Que o mundo da matéria é inerentemente mau e o mundo espiritual é inerentemente bom. Então, como criou-se esse dualismo grego, e os coríntios eram gregos, o que é que acontece? A cultura grega ela tinha uma visão péssima a respeito do corpo. Não é à toa que no capítulo 15, os coríntios já estavam dizendo assim, não existe uma ressurreição não. E Paulo diz, que história é essa que vocês estão dizendo que não tem ressurreição? Por que é que eles diziam isso? Porque a própria cultura deles diziam que ao morrer, a alma se libertava dessa prisão que era o corpo. E eles tinham uma visão péssima da matéria. E aí, com essa cosmovisão deturpada, eles achavam que a matéria era um mal do qual toda pessoa precisava se libertar. De modo que aquilo que eles faziam por meio do seu corpo não importava para eles. Então, esse jargão, todas as coisas me são lícitas, era a desculpa dos coríntios. É a desculpa que eles usavam, irmãos. Por exemplo, qualquer questionamento sobre alguma conduta antibíblica, uma conduta imoral, que contradiz a ética cristã, os coríntios logo metia essa carteirada, todas as coisas me são lícitas. Você encontrava o irmãozinho lá da igreja de Corinto, bêbado no meio da rua, embriagado, e chegava no irmão, mas irmão, que é isso, irmão? Você se entregou à bebedeira, como pode? E ele dizia, todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, não tem problema nenhum. Era assim a ética dos coríntios. E dessa forma aqui, irmãos, dos versos 12, 13 e 14, nós vemos
Paulo travando um diálogo com as desculpas que aqueles crentes estavam usando para cometer toda sorte de imoralidade. Versos 13, por favor. Os argumentos deles aqui novamente. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. É isso que os coríntios estão dizendo. Essa é a frase dele. E aí Paulo vem dar a resposta seguinte: mas, aqui é Paulo, mas o corpo, Coríntios, não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo está afirmando aqui que o corpo não é para a imoralidade, ou seja, a analogia que os coríntios estavam tentando fazer estava completamente errada. Podemos dizer que o corpo é para o alimento? Sim, mas o corpo não é para a imoralidade. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, esse argumento de Paulo de que o corpo não é para a imoralidade e sim para o Senhor Jesus, revela, obrigado, irmã, revela o status exaltado que a fé cristã dá ao corpo. Irmão, tenha cuidado com qualquer ensino bíblico que venha desprezar o corpo, que venha tratar esse corpo como nada. Sabe por que ele não é? Porque se o corpo não fosse importante, não haveria ressurreição física. Só bastava morrer, olha, a almazinha subia para o céu, ficava todo mundo vagando lá. Não, irmãos, o corpo é importante. Cristo encarnou, o corpo é importante porque, Jesus veio salvar o seu espírito. Não, meu querido, você está errado. Jesus veio salvar você por completo, inclusive o seu corpo. Porque se seu corpo não fosse importante, não haveria corpo glorioso. Então não pense que o seu corpo é uma coisa de menos importância e que não tem nada a ver com a eternidade. Tem a ver com a eternidade sim, porque você vai ressurgir com um corpo glorioso. Quando Adão caiu, não caiu o espírito dele e o corpo ficou intacto, não. Caiu ele por completo. E Cristo não veio fazer a obra de Adão, consertar a obra de Adão pela metade. Ele veio fazer muito mais do que Adão fez. Portanto, a fé cristã, ela confere um status de importância ao corpo. E qualquer ensino bíblico que despreza isso, irmãos, está mais para platonismo e gnosticismo do que pela fé cristã. Além disso, esse argumento nos mostra que Deus não só nos deu o corpo do seu Filho para que pudéssemos ser de Cristo, mas também que Deus deu ao próprio Cristo o nosso corpo para que pudéssemos ser um só com Ele. Entendeu? Então, não só Deus deu o corpo de Cristo lá na cruz por nós, mas Deus deu o nosso corpo a Jesus Cristo, nós somos um com Ele. Isso é chamado em teologia de união mística. Não é misticismo, que é coisa diferente. E esse era o alvo que Deus tinha em mente quando criou a raça humana, irmãos. Lembre-se, antes de Deus criar a humanidade, Deus já havia criado outra raça. Qual era a outra raça antes de criar a humanidade? Os anjos. E aí, irmãos, os anjos, são seres também morais, isto é, dotados de raciocínio, inteligência e discernimento. E os anjos, eles são conscientes como nós somos. Entretanto, Deus não lhes deu corpo, tendo reservado esse privilégio para a raça humana. E interessante é que Deus fez isso porque já fazia parte do plano dele que um dia o Filho de Deus seria como um de nós, tornando-se da mesma forma, fazendo parte da própria criação. Portanto, o corpo, Paulo diz, não é para a imoralidade. Irmãos, quando nós utilizamos o nosso corpo para a prática da imoralidade, e a palavra imoralidade aqui, que Paulo utiliza a palavra porneia, de onde vem a palavra brasileira, portuguesa, pornô, e que significa todo tipo de relacionamento sexual que não seja dentro do casamento, dentro daquilo que Deus estabeleceu, seja sexo fora do casamento ou sexo antes do casamento. Então, quando nós utilizamos o nosso corpo para a imoralidade, nós estamos utilizando para algo que está muito
abaixo do propósito elevado que Deus nos concedeu. Quando Deus nos fez do pó da terra, Ele nos fez para sermos membros de uma nova humanidade, irmãos. Quando Ele nos salvou por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o cabeça federal dessa nova raça. Então, os argumentos dos libertinos era que a prostituição... Vê o raciocínio dos coríntios para justificar a prostituição. O argumento deles era que a prostituição era tal como se alimentar. O argumento deles poderia ser construído assim: do mesmo jeito que o alimento foi feito para o estômago, o corpo foi feito para a sexualidade. Era assim o argumento dos coríntios. Ou seja, Paulo, a sexualidade é uma questão de instinto, é só uma questão de anseio, é só uma questão de apetite. Eu não sei se os irmãos percebem, mas a implicação dessa frase deles é que a sexualidade é uma coisa amoral. Ela não é uma questão ética, ela não é algo que você opta um certo e errado, é um apetite instintivo, animalesco e, assim, sem ética. Por exemplo, a gente não faz julgamento morais quando vê dois animais acasalando. Então, para os coríntios era essa mesma coisa, funcionava mais ou menos do mesmo jeito. Tudo tinha a ver com uma questão de necessidade natural, suprir uma necessidade natural, tal como se alimentava quando você se alimenta quando está com fome. E, irmãos, isso é o que os coríntios estavam dizendo. E a segunda frase deles, dos coríntios, é essa daqui: Deus destruirá tanto este como aquele, né? Quando ele diz aqui, nos versículos 13, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará um como o outro. Isso ainda é os coríntios falando. Ou seja, do mesmo jeito que qual era a linha de raciocínio e a premissa que os coríntios partiam? Do mesmo jeito que o alimento que você come hoje não vai ter nenhum impacto para você na eternidade, aquilo que você faz com o seu corpo também não terá. Era isso o argumento dos coríntios. E a necessidade que você tem de se alimentar é passageira, não vai ter nenhum impacto para a eternidade, no novo céu e nova terra. Então, a biologia do que acontece do seu estômago pertence a esse mundo, pertence a essa era, e não tem nenhuma implicação na eternidade, porque ela vai acabar. Eles diziam a mesma coisa em relação à vida sexual promíscua, desenfreada. Então, a maneira como, segundo os coríntios, você sacia seus desejos sexuais, não importava. A ponto, daqui a pouco nós vamos ver, eles saíam com prostitutas. E Paulo diz assim: como é que você pega os membros de Cristo e coloca como prostituta? E na cabeça dos coríntios, é apenas mais uma necessidade humana, passageira e que não tem nenhuma implicação com o mundo vindouro. E não tinha nenhuma intervenção no seu relacionamento com Deus. Então, contra esse tipo de argumento, dos libertinos, Paulo oferece duas réplicas. A primeira está no verso 13. Ele diz, né, no finalzinho do versículo 13: mas o que, irmãos? Mas o corpo não é para o quê? Fornicação. Mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Irmãos, esse é o argumento de Paulo. Ele fala assim: porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E aí Paulo vai desconstruindo essa ideia promíscua, pagã, que os coríntios, infelizmente, engolido pela cultura, tinham disseminado e estavam praticando. Vocês percebem, irmãos, como um entendimento errado, ele necessariamente gera um comportamento errado? E que o que começa na mente desce ao coração e termina numa prática? E aí, nos versos 14, lá vem Paulo para mostrar: não, Coríntios, não é assim não.
O corpo não é algo desprezível e que você pode fazer o que você quiser, não. Olha aqui, olha. Ora, Deus, versos 14, que também ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aconteceram duas coisas no nosso contexto aqui. O verso 14 nos conta que Deus ressuscitará os nossos corpos. Irmãos, se o nosso corpo não fosse importante, bastava nós subir aos céus. Quando morrêssemos já estava resolvido. Para que o corpo? Para que essa praga desse corpo, né, como a gente diz assim? Eu mesmo não valendo nada nesse corpo, Senhor. Pressão alta, diabetes, tudo que não presta. Para que esse corpo, né? Por que o Senhor acha o corpo importante? Irmãos, Ele nos fez com corpo. E é por isso que existe uma doutrina chamada ressurreição, que parece que os crentes esquecem. Parece que os crentes acham que já sou salvo, vou morrer aqui, está no paraíso, está tudo certo, acabou a salvação. Não, e a redenção do corpo? Fica onde? Que é a última etapa da salvação. E é por isso também, irmãos, que existe aquela ideia de que lá no céu vai ser todo mundo uns fantasminhas assim, às vezes um crente que gosta de surfando nas ondas lá assim. Irmãos, não existe isso, irmãos. Isso aí é espiritismo. Aquela ideia de... vocês sabem que a última etapa do espiritismo, né, que vai nas evoluções passando por vários mundos, a última estágio é o Nirvana, que não é aquela banda de rock, né? Mas é o Nirvana onde você vai estar destituído de qualquer tipo de matéria. Irmãos, a fé cristã não despreza a matéria, não. Nós vamos estar materializado lá, corpo, e é no novo céu e nova terra. Aqui, nós estudamos Pedro e vimos as implicações. Então, irmãos, muitos crentes às vezes têm uma ideia escatológica meio que platônica e espírita, de que eu vou estar no céu e todo mundo de branco, tudo etéreo, sem tangencialidade. Mas não é isso, irmãos, que a fé cristã ensina. Ensina de coisas palpáveis, fala da ceia, da boda dos cordeiros. Então assim, irmãos, o corpo, ele vai ressuscitar. O corpo que os coríntios estavam profanando com a prática da prostituição, Paulo está dizendo, meu amigo, um dia será ressurreto. Da mesma forma que Deus, versículo 14, Paulo diz, ressuscitou Cristo ao terceiro dia e lhe deu um corpo incorruptível, perfeito, glorioso e eterno, um dia também Deus tirará os mortos em Cristo da sepultura, transformará aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor e todos terão um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Esse é o ponto. Então você não pode praticar a impureza, a porneia, porque você está corrompendo algo que Deus tem como sagrado e permanente, que é o nosso corpo. Então toda forma de devassidão, toda forma de imoralidade, ela acaba destruindo o relacionamento com o Senhor, que é o Redentor dos nossos corpos, que comprou com o seu sangue a redenção da nossa matéria. Saiba, irmãos, que o sangue de Jesus comprou o seu corpo para Ele. Você não pertence mais a você. E Paulo, mais uma vez, mostra o objetivo para o qual Deus nos deu um corpo. Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo e Ele há também de nos ressuscitar um dia. E Ele vai fazer isso, tornando os nossos corpos em cópias autênticas do Senhor Jesus Cristo. E a partir dos versos 15 ao 17, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que nós estamos unidos a Cristo, nós estamos, irmãos, nós estamos aliançados com Deus, é uma aliança. Se como você é casado, tem uma aliança com a sua esposa, seu esposo, nós temos uma aliança com o Senhor Jesus, com Deus, e o nosso corpo é membro de Cristo. Veja o que é que ele diz nos versos 15. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que Paulo, ao longo desse capítulo, os coríntios se achavam sábios, não se gloriavam na sabedoria e na filosofia grega. Paulo começa a dizer, vocês não estão se achando todos sábios aí? Paulo, reiteradas vezes, nesse capítulo 6, ele diz, vocês não sabem, vocês não sabem, vocês não sabem. Veja, por exemplo, o versículo 2, ele começa como? Não sabeis vós, né? Versos 2, desse mesmo capítulo, não é assim? Não sabeis vós.
Veja o versículo 3. Não sabeis vós. Aí, versículo 9. Não sabeis. Agora veja o versículo 15 que nós vamos. Não sabeis. Ou seja, vocês estão se gloriando de tanta sabedoria, vocês não estão sabendo disso. Aí veja o verso 15. O que é que ele diz? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Depois eu vou analisar outra frase, vamos ficar só nessa frase aí. Paulo está relembrando aqui, irmãos, algo muito interessante, maravilhoso, que é o nosso corpo físico. É membro de Cristo. Isso simplesmente é maravilhoso, irmão, e lembre-se que essa verdade, ela seria chocante para a mentalidade grega, que via o corpo como algo mau e que deveria ser desprezado. E o apóstolo Paulo aqui coloca o corpo humano, esse corpo de matéria, esse corpo que foi tocado pelo pecado, e ele eleva esse corpo a uma dignidade enorme, dizendo que esse corpo, ele é membro de Cristo. Então, esse corpo seu hoje, irmãos, se você está sofrendo dores, se você está com dificuldade de andar, como o Veloso está, esse corpo, hoje, que está sofrendo os efeitos do pecado, esse corpo foi unido ao corpo de Cristo Jesus, de tal maneira que um membro do seu corpo é membro de Cristo. Então, Cristo usa os nossos corpos para glorificar o seu nome. Lembra o que Paulo fala aos Romanos, irmãos? Oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso corpo, assim como no altar, lá do Antigo Testamento, era oferecido o corpo dos animais mortos, Paulo ressignifica isso no Novo Testamento e diz, não, vocês não vão oferecer mais corpo de animais, vocês vão oferecer o corpo de vocês. Agora não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo, que é o vosso culto racional a Deus. E ele fala aos Romanos 6, olha, usem o corpo de vocês não para o pecado, mas para que os membros de vocês sirvam a Deus. Irmãos, esse corpo é uma bênção. Ele é instrumento de nós levarmos Cristo às outras pessoas. Entendeu? E o apóstolo Paulo aqui coloca o corpo humano e dá a ele uma dignidade enorme, dizendo esse corpo ele é membro de Cristo. Então, esse corpo seu, que pode estar sofrendo aqui, ele é membro do Senhor Jesus Cristo. E Cristo usa os nossos corpos para glorificar o seu nome. O Senhor Jesus usa os nossos corpos para que nós possamos evangelizar. Eu nunca vi alguém partir em Cristo e vier evangelizar aqui à sombra. O Espírito dele ali na esquina pregando o Evangelho, já viram? Não, tem que ser o quê? Tem que ser por meio do nosso corpo, irmãos. Que nós vamos anunciar o Evangelho. Depois, evangelismo é uma coisa que você não vai fazer no céu. Então entenda bem, é por meio do nosso corpo que nós pregamos o Evangelho e anunciamos de Cristo, e Cristo é glorificado. E Paulo está dizendo que há uma unidade profunda entre Cristo e nós, que funciona como se o nosso corpo fosse uma extensão do corpo de Cristo. A igreja é uma extensão do corpo de Cristo. É os pés de Cristo aqui na terra, os olhos de Cristo, a boca de Cristo proclamando o Evangelho. As mãos são como a mão de Cristo ao socorrer o irmão, a socorrer o necessitado. A boca de Cristo nós proclamamos o Evangelho para os perdidos. Os ouvidos de Cristo ao escutar o Senhor Jesus. Então, essa é a verdade, irmãos. E isso choca os coríntios, porque a visão grega já tinha tomado conta novamente daquelas pessoas que viam o corpo como desprezível, inócuo, como algo a ser desprezado. E diante dessa afirmação de que o nosso corpo é santo, de que o nosso corpo é membro de Cristo, Paulo faz uma pergunta pesadíssima, e é a pergunta da parte B do versículo 15. Olha a pergunta de Paulo aqui. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Irmãos, Paulo, ele faz uma pergunta pesadíssima aqui. Uma pergunta tão pesada que no grego ele usou a palavra mais enfática, negativa da palavra grega para dizer não. Como se ele estivesse insinuando algo blasfemo aqui. Paulo está dizendo aqui, vocês pegariam
o corpo de Cristo e os farias membros de uma meretriz se deitar com uma prostituta? Seria mais ou menos assim. Você levaria Cristo para se deitar com uma prostituta? Faria algo assim? Você cometeria esse sacrilégio? Você faria esse convite blasfemo ao Senhor Jesus na sua santidade? Uma pergunta chocante, irmãos. Vocês estão vendo que Paulo se apressa em dizer: jamais, nunca, não. E com esse argumento, Paulo espera que os crentes de Corinto fiquem estupefatos, atônitos, aturdidos, abismados, chocados, e afirme que jamais fariam os membros de Cristo se tornarem membros com uma só prostituta. No entanto, hoje, se Paulo utilizasse o mesmo argumento, muitos não veria problema nenhum com isso. Irmãos, nada contra as prostitutas, nós temos que pegar o evangelho para elas. Muitas delas vão se converter, vão ser salvos, e muitos religiosos não vão entrar no reino de Deus. Mas o problema aqui de Paulo não é com a prostituta, é com a prostituição. Paulo espera que fiquemos constrangidos diante da possibilidade de levarmos Cristo para esse tipo de relacionamento. Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu pelos nossos pecados, para nos purificar de toda sorte de imoralidade e injustiça, não pode ser levado para uma relação de prostituição. Se esse argumento, irmão, não funciona para um remido, eu não sei que tipo de outro argumento vai usar, não. Quando Paulo diz: meu amigo, não entre na prostituição. Mas quem se une ao Senhor é um só Espírito. Verso 16. Aliás, continua o verso 16, ele diz assim: ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz se faz um só corpo com ela? Porque diz: serão uma só carne. Irmãos, as pessoas hoje, elas têm uma visão do sexo muito rasa. Elas acham que a sexualidade é uma coisa que eles estão... A nossa sociedade de hoje, ela está separando o corpo da minha pessoa. Como se assim, não, eu faço sexo de maneira com quem eu quiser, quantas vezes eu quiser, com quantas variedades de pessoa quiser, sem nenhum compromisso, porque o meu corpo é uma coisa e minha pessoa é outra. Irmãos, essa separação a Bíblia não faz. É uma unidade. Irmãos, o sexo, ele é a união mais íntima que Deus estabeleceu para o relacionamento humano. Não existe nenhuma forma de intimidade mais profunda, um tipo de relacionamento mais íntimo do ser humano com o outro do que uma relação sexual. E as pessoas acham que na relação sexual, se elas usarem um preservativo, elas vão estar livres de qualquer tipo de contaminação. Meus irmãos, isso é um inocente, isso é um bobo, porque na relação sexual há uma troca de energia, de espiritualidade, há uma troca psicológica, há um entranhamento, irmãos, que não existe preservativo para isso, irmãos. E as pessoas acham que não tem condições. Há uma troca de energia, uma troca de alma, uma troca de corpo, uma troca de espírito, uma troca de emocional, psicológica ali envolvido. E Paulo está dizendo: meu amigo, você está se envolvendo com isso, vocês não sabem o quanto isso vai corromper a tua alma, o teu caráter, a tua mente, todas as esferas do teu ser. Então nós não podemos jamais nos esquecer, irmãos, de que esse corpo ele foi feito para o Senhor, para se relacionar com o Senhor. Primeiramente, né, claro. E por meio da conversão, do novo nascimento, nós somos unidos a Ele espiritual e fisicamente. E eles se expressam por nós, por meio dos nossos corpos. Nosso corpo individualmente, irmãos, é de Cristo. E percebe que você, nesse texto, irmãos, Paulo está dizendo, Coríntios, e a nós aqui, vocês precisam exercer domínio próprio. Porque nem tudo convém. Você vai precisar ter domínio do corpo, ou seja, numa linguagem bíblica, se controle, tenha temperança, autocontrole.
Porque, irmãos, você vê que interessante. No casamento, é Deus revertendo a ordem do que aconteceu lá no Éden. É Deus já começando a reverter a ordem do que tinha se desmantelado ali no Éden. Porque antes dos pecados eles estavam nus. Se tinham vergonha? Não. E depois do pecado, o que é que eles fizeram? Se esconderam e botaram logo uma folha de figueira para cobrir sua nudez. Então, depois do pecado, a nudez se tornou sinônimo de quê? De vergonha. O casamento, estou falando casamento mesmo aqui, ele é uma, como se fosse uma redenção, processo inverso do que acontece. Porque depois do pecado, os dois estavam nus e sentiram vergonha. Na relação do casamento, os dois agora estão nus na frente do outro, marido e mulher. Sente vergonha? Não. Então aquilo já é uma redenção do que Cristo tem operado justamente por meio do casamento. E o modo como as pessoas falam do sexo, elas não têm noção do impacto psicológico, mental e espiritual. O povo se depravando aí no carnaval, que inclusive, abriram aqui uma nota de rodapé, uma digressão aqui no assunto. O nível, eu estava vendo uma coluna da Gazeta, o nível de doenças sexualmente transmitidas depois do carnaval, irmão, foi absurda. Isso é uma desgraça, irmão. O carnaval é algo mais satânico que existe. O nível de doença. Quantas crianças vão nascer sem saber o pai, de uma relação promíscua que a pessoa nunca viu aí? Tudo aí, por causa desses irresponsáveis, usando a carne de qualquer jeito. E aí, irmãos, as pessoas não entendem. Por isso que uma pessoa que ele se dá, só tem pouco tempo para terminar, uma pessoa que vive na promiscuidade, saindo com um e com o outro, seja homem ou mulher, irmãos, ele não sabe quanto pedaço de pessoas, de parceiro que passou pela vida dele, tem dentro dele ou dela. Se nós fôssemos usar, claro que eu estou falando de forma metafórica, estou usando imagens, mas você veria, vou usar uma mulher e um homem, né? Uma mulher que saiu com vários caras, meu irmão, ela tem pedaços de homem de todo tipo dentro dela ali. E um homem do mesmo jeito, que se relaciona com vários tipos de mulher. Cada parceiro deixa um pouco de coisa ruins dentro daquela pessoa. Não é à toa que pessoas que às vezes nunca fumaram na vida, começou a se relacionar sexualmente com uma pessoa que fumava, passou a fumar também. Irmãos, existe uma troca espiritual. Aquela pessoa ali, não, eu vou sair com essa aqui, uma mulher da vida, mas vou me prevenir aqui. Tu é uma bestalhada, rapaz. Tu não sabe a contaminação espiritual que está trazendo para dentro da tua alma. Se tu soubesse a contaminação para dentro da tua alma que tu está trazendo com aquela meretriz, e se tu visse os pedaços de gente dentro dela, metaforicamente falando, tu teria até medo de se relacionar de forma tão íntima com uma pessoa dessa. Mas, queridos, fechando aqui, o que é que esse texto tem para nos ensinar? É que o espírito da libertinagem, irmãos, ele está presente na história humana, desde Gênesis 3, irmãos. Só que nos últimos 60 anos, o Ocidente, que nós estamos inseridos, ele vem experimentando uma espécie de rendição do paganismo grego-romano. Estão se rendendo àquilo que Paulo já combatia aqui em Coríntios. A revolução sexual e os desdobramentos acabou fazendo, sabe o quê? Requentando a ideia grega da sexualidade é apenas um impulso, um instinto amoral e que deve ser satisfeito sem nenhum tipo de repreensão. Nem repreensão social dos governos e nem repreensão interna. Eu lembro que ano passado, lá no meu trabalho, toda quinta-feira, veio um pessoal da prefeitura para colocar aquelas sementinhas na orelha, fazer ventosa, e eu que não sou besta, aproveito toda quinta-feira para fazer ventosa. Pronto, minhas costas todas marcadas aqui. E aí o que é que acontece?
Aí a gente faz isso numa sala separada, né? As mulheres vão lá, depois os homens, enfim. E aí, eu lembro que chegou uma dentista que trabalhava comigo lá, e aí tinha colocado uns colchões para assim, porque esse pessoal que faz ventosa, ele faz ventosa nas senhorinhas também lá do bairro. E essa dentista chegou lá, ela estava com a bolsa pronta para ir para casa almoçar. Irmãos, do jeito que ela estava aqui, ela só foi tirar a camisa, se deitou e tirou o sutiã assim na frente de todo mundo. E eu estava lá. E eu vi nitidamente que aquilo era uma espécie para se exibir, não foi uma coisa inocente. A gente não está no jardim do Éden, irmãos. A gente sabe onde tem a malícia, ninguém é besta. E eu vim do mundo, eu sei o que é a safadeza. Então o que é que acontece? E ali eu olhei, aí a recepcionista disse, mulher, tu é doido, tu vai fazer isso, tu vai ficar assim, não sei o quê. Só que ela ficou assim, né, com os seios no colchão e tal, mas as costas todas expostas e tal. E ela disse assim, na hora que ela disse isso, eu já lembrei da palavra, ela disse, mulher, isso é só um corpo. Eu digo, misericórdia. Então, irmãos, essa é a ideia que nós temos visto aqui, do paganismo grego. E esse paganismo grego que Paulo está combatendo em Corinto, não tem nada novo debaixo do sol, irmãos. O que é que aconteceu? Hoje em dia, no nosso contexto, ele foi colocado numa embalagem gourmet. Aqui era mais devagar. Aí a gente, no nosso século, nós colocamos essa safadeza todinha numa embalagem gourmet. E essa embalagem gourmet vem com especialistas, filósofos, estudiosos ligados à psicanálise de Freud. Foi tudo dando embalagem, gourmet, teórico, tal. Você vai estudar, por exemplo, os filósofos ali, né, os acadêmicos, vai citar Jean-Paul Sartre. Aquele era um pedófilo safado que, junto com Simone de Beauvoir, que é a líder do feminismo, que as feministas gostam de seguir, foram lá na França pedir redução para poder se relacionar com meninas. Tipo assim, era 18, né? Eles queriam que baixasse. Vamos botar ali para poder se relacionar com 14, 13, isso é pedofilia. Então, assim, essa galera que os acadêmicos aqui da faculdade se gloria, leem. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, que tinha relação com ela, e tantos outros. Então, essas safadezas da Grécia, de Coríntios, está no nosso, só que recebeu uma bagagem gourmet. Ah, não, são os estudiosos, são os filósofos. Freud está aí para comprovar todo tipo de safadeza, que ele defende que, na verdade, esses instintos, esses impulsos, eles não devem ser reprimidos, eles devem ser usados até a medula óssea. E esse meio acadêmico vem produzindo material, irmãos, à torta e à direita a respeito da sexualidade, defendendo libertinagem sexual como a chave para a pacificação interna. Qual é a ideia? Irmãos, bote para fora. Aliás, irmão, não, né? Todo mundo, bote para fora o desejo sexual. Não reprima. E isso vai ser bem para todo mundo, para o bem da sociedade. Isso vai ser até o fim dos conflitos, depois que todo mundo tiver uma sexualidade libertina, todo mundo pega todo mundo, e ninguém é de ninguém. E aí qual é a ideia? A ideia de que isso vai resolver muitos problemas da sociedade. Como, irmãos, se todo mundo se entregando a todas as suas paixões, esse mundo ficaria em paz. Eles chegam a esse absurdo. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês, irmãos, que essas coisas, elas não são novas. E tem muitos acadêmicos defendendo isso com a linguagem boa, mas quem estuda a palavra sabe que isso é a safadeza numa embalagem gourmet. Não é nada novo debaixo do sol. E o que fica para nós, irmãos, é que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos nos curvar diante do espírito deste mundo. O espírito do paganismo tem circundado a raça humana desde Gênesis 3, como eu falei. E o povo de Deus não pode se entregar a essas coisas, irmãos. E nós somos chamados a proclamar para essa geração pervertida e perversa, nós somos chamados a viver uma pureza sexual, irmãos. Aquilo que Deus estabeleceu. O sexo, ele é uma dádiva, uma bênção de Deus, para ser usufruída dentro do casamento.
E nós não somos chamados, irmãos, a viver sem referência para o nosso corpo. A nossa referência é a palavra, é o Evangelho, é Jesus. E aí, e ao mesmo tempo, nós temos que viver uma vida de pureza, irmãos. Que nós devemos impactar com a nossa vida, com a nossa ética, provando ao mundo pagão que suas teorias e as suas ideias acerca do sexo, elas são mentirosas. E na verdade, irmãos, nós precisamos provar com as nossas palavras e com o nosso proceder e com as nossas obras que aqueles que vivem nesse mundo de desgraça, seguindo seus instintos pecaminosos, eles estão vivendo em uma grande mentira. Lembre-se, irmãos, se o mundo diz que para você ser realizado, feliz mesmo, você tem que fazer toda a vontade do seu instinto carnal para ser uma pessoa completa, isso é uma grande mentira, irmãos. Paulo era uma pessoa completa, ele não era casado. João Batista não casou, Jesus não casou, ele viveu a humanidade em sua plenitude. Então você que é casado, lembre-se disso. Você aqui que, como eu, é solteiro, se Deus lhe der um casamento, glória a Deus, mas o casamento não completa ninguém. É Deus que nos completa. Casamento não completa ninguém. E ninguém se torna feliz depois de casar. A pessoa tem que casar porque já é feliz. Porque nenhum parceiro vai trazer felicidade para você. Se Deus não trazer, meu amigo, ninguém traz. E eu quero que você lembre-se que sua plenitude, você consegue vivê-la em Deus, independentemente do sexo. E o seu corpo, ele foi desenhado por Deus. Primeiramente, não para o sexo. Ele foi desenhado por Deus para ter relação com Deus. Até porque você, quando era criança, adolescente, pré-adolescente, você não vivia fazendo sexo. E um dia você vai envelhecer e também não vai viver. Então, o sexo é para um período da sua vida onde tem vitalidade e vigor. Mas o seu corpo, primeiramente, ele foi desenhado para viver relacionamento com o Senhor. A sexualidade, lembre-se, ela não é suja, como o catolicismo ensinou. A sexualidade, ela é limpa, ela é uma bênção, ela foi dada por Deus. Claro, dentro dos termos do casamento, mas lembre-se que a sexualidade é apenas uma pequena parte da sua existência. E é por isso que se você for, como eu, solteiro, ou se você for viúvo ou divorciado, você pode viver em paz e plenitude, mesmo sem ter uma vida sexual ativa. E você que é casado, que é o maior público daqui de dentro, e que de repente você aqui, remido do Senhor, dá boas novas, não esteja, meu Deus, eu casei para me satisfazer sexualmente e viver a sexualidade na sua plenitude, e você não está vivendo isso. Meu Deus, eu casei numa expectativa tão grande que o negócio ia pegar, que eu ia subir na ripa das telhas da casa, que dá mortal lá em cima, o negócio está andando parado, que eu ia fazer um monte de coisa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. Mesmo que você, irmão, não está vivendo a sua sexualidade na sua maior plenitude, porque geralmente, às vezes, um é mais aceso, o outro é mais apagado, e assim vai, você ainda pode viver de uma forma plena, porque o seu corpo não foi feito primariamente para se deitar com outra pessoa. Você foi feito para se relacionar com Deus, e o Senhor te completa, irmãos. Se só Ele pode nos satisfazer. Portanto, o que eu quero dizer aqui é apenas mais uma fala que eu queria destacar. Essa questão de ceder à imoralidade. O nosso mundo, irmão, prega isso. Você é livre, sabe quando? Quando você segue todos os seus impulsos. Se você seguir toda a sua vontade, você é livre. Esse é um dos grandes engodos, embustos, engano da nossa geração. Ceder à depravação, ceder à imoralidade não é liberdade, irmãos. É entregar-se à escravidão. Então o sexo pecaminoso, ele não te empodera,
ele se apodera de você, tornando você escravo. Então, o pecado sexual é como um parasita. Ele se instala em você e silenciosamente vai drenando toda a sua vitalidade, vai corrompendo as suas emoções, desfigurando a sua alma e matando seu relacionamento com Deus. É como uma droga. Ele vende felicidade apenas para tornar você um viciado. Esse é o diagnóstico que a palavra de Deus faz a respeito da suposta liberdade que os libertinos querem viver. Que Deus nos abençoe. Até amanhã é a nossa Santa Ceia, que a igreja possa estar aqui para nós cultuarmos ao Senhor. Deus nos abençoe. A palavra está com o nosso irmão Clóvis.